Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui mais uma vez ao vivo pela Rádio Esotérica FM, e saudamos também aqueles que vão nos ouvir e vão nos assistir também nas páginas da Loja Esotérica Virtual, a Levir, da qual eu sou o coordenador, e também no nosso canal do YouTube. Saudações a toda a nossa audiência e muito especialmente a todos aqueles que participam do nosso grupo no Facebook. Se você tem perfil no Facebook, amigo e amiga ouvinte, não deixem de participar, de integrar aí a nossa comunidade, já com cerca de 8.000 participantes que diariamente recebem as frases dos mestres de sabedoria, extraídas das suas chamadas cartas dos Mahatmas, também frases de Madame Blavatsky, frases dos mais diversos filósofos, sábios, espiritualistas da humanidade, material esse que é enviado diariamente por mim e também por outros colaboradores da nossa página, e você também pode ser nossa audiência lá no grupo do Facebook e também ser um nosso colaborador diariamente fornecendo esses materiais. E o nosso programa Lux Esotérica diariamente está trazendo para vocês, ouvintes, agora temas das ideias de Madame Helena Petrovna Blavatsky, nas suas grandes obras A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, principalmente obras que juntas perfazem cerca de 10 volumes publicadas aqui em português, mas a obra completa de Madame Blavatsky são 14 volumes, ouvintes, com cerca de 600 páginas cada um, e além desses 14 volumes ainda há um 15º que é apenas de índice dessa prolífica obra, essa pena realmente de Madame Blavatsky, que naquela época, escrevendo, ouvintes, ela passou tanta sabedoria, tantas informações e abriu realmente o caminho para todos os buscadores da sabedoria divina. E então, ouvintes, vamos dar prosseguimento aqui à nossa passagem pelos temas do livro A Doutrina Teosófica. Vamos aqui, inicialmente hoje, falarmos um pouco sobre os sentidos e os planos de consciência. Sobre isso, temos aqui frases de Madame Blavatsky que dizem o seguinte: quando sonhamos, temos uma classe diferente de sentidos. Falamos, vemos, ouvimos, trocamos e agimos geralmente num plano distinto, evidenciando-se a mudança de estado da nossa consciência, posto que uma série de atos e acontecimentos que, segundo nos parece, têm o decurso de vários anos, sucedem-se idealmente em nossa mente em apenas alguns momentos. Pois bem, essa extrema rapidez de nossas operações mentais durante os sonhos e, todavia, a naturalidade das demais funções nos demonstra que nos encontramos num plano totalmente distinto. Nossa filosofia, a teosofia, nos ensina que, do mesmo modo que existem 7 forças fundamentais na natureza e 7 planos de existência, devem existir também 7 estados de consciência, nos quais o homem pode viver, pensar, recordar e ter sua existência. É impossível enumerá-los aqui. Isto é preciso dedicar-se ao estudo da metafísica oriental para compreendê-los melhor. Mas, genericamente, esses 2 estados, a vigília e os sonhos, todos os mortais, desde o profundo filósofo até o selvagem mais inculto, têm neles uma prova bastante evidente de que eles diferem um do outro.
E aqui, ouvintes, Blavatsky realmente estabelece algo muito importante para aquele que está trilhando o caminho espiritual. Pois ser um espiritualista, amigos e amigas, significa perceber, agir, viver, ouvintes, de acordo com esse conceito que Blavatsky nos expôs, e conscientemente, ouvintes, aceitarmos que tudo que está aqui ao nosso redor no plano material está envolto pela consciência espiritual, e que é do espírito, ouvintes, que provém a nossa existência material. A prevalecência do espírito sobre a matéria é a ideia fundamental do esoterismo, de que nada que esteja materializado aqui, ouvintes, poderia existir se não existisse primeiro nos planos espirituais. E nós temos que perceber isso, ouvintes, com esta que é, ouvintes, a melhor, a mais avançada, ouvintes, e provavelmente jamais será inigualada ferramenta de percepção, que é a nossa própria consciência. Os poderes espirituais que o ser humano possui ainda não foram expandidos nem sequer em 1% das capacidades que nós temos, ouvintes. E mesmo com essa capacidade pequena, nós já somos realmente praticamente os mestres desse nosso planeta, porque nós conseguimos coordenar exatamente as nossas percepções, os nossos sentidos, que aliás é o próximo tema que nós vamos abordar. Coordenar os sentidos com a nossa consciência e, através da memória, reter as experiências e transformá-las, ouvintes, em conhecimento, em cultura e principalmente em sabedoria. Sabedoria que é diferente de conhecimento, pois hoje, através da tecnologia, através da cultura, ouvintes, todo ser humano tem praticamente acesso ao conhecimento. Agora, sabedoria, ouvintes, é uma coisa diferente. É preciso ter experiência, é preciso passar pelos processos de experimentação. Então, como muito bem disse um amigo nosso que sempre dava palestras para nós e que hoje reside lá na longínqua Austrália, que é o querido Pedro Oliveira, o conhecimento reside naqueles que têm a sua cabeça, ouvintes, cheia de ideias alheias, enquanto que a sabedoria, ouvintes, reside no coração daqueles que têm a sua própria experiência, a sua própria vivência das coisas espirituais. E assim, ouvintes, Blavatsky nos diz que mesmo aquele que não tenha a percepção extrasensorial, naquelas pessoas que isso ainda está latente, que não se atualizou, que não se transformou em realidade, mesmo nessas pessoas há, ouvintes, essa percepção de que quando nós estamos repousando, quando nós estamos sonhando e muitas vezes também quando estamos meditando, nós entramos numa frequência, numa percepção alterada, ouvintes, em que realmente a vida no sonho nos parece muito mais ampla, o tempo e o espaço se alargam, se contraem também às vezes, e nós podemos experimentar coisas que podem parecer absurdas para a nossa visão tridimensional e que acontecem sem nos ferir, sem nos causar dano material, mas é inescapável, ouvintes, que quando nós sonhamos, nós também vivemos experiência. E, inclusive, ouvintes, nós também
criamos karmas, né? Os amigos têm que estar cientes disso. Não é só aqui no plano material que nós estamos gerando, ouvintes, causas que terão seus efeitos. Quando nós sonhamos e pensamos em outras pessoas e fazemos com essas pessoas os mais diversos atos, tanto positivos quanto negativos, nós estamos irradiando formas, pensamento, estamos irradiando vibrações que vão, ouvintes, até aquelas pessoas. Então a responsabilidade pelas nossas vibrações são muito importantes, e a existência, ouvintes, de planos invisíveis deve ser uma ideia que nós devemos considerar, porque a própria ciência hoje está evoluindo nesse sentido. E quanto mais nós estudarmos sobre a espiritualidade, ouvintes, mais evidente na nossa experiência, na nossa sabedoria, vai ficar claro realmente que existem frequências que não são registradas pelos nossos sentidos, mas que a nossa consciência pode captá-las, né, e pode atuar com elas. Então, na sequência aqui temos um tópico das ideias de Blavatsky chamada Os 7 Sentidos, que vai tratar exatamente disso. E nos diz aqui Blavatsky: da mesma forma como os planos são 7 em 1, também nós somos 7 em 1, naquela absoluta alma do mundo que é ao mesmo tempo material e imaterial, espiritual e inespiritual, ser e não ser. Todos quantos estudam os mistérios do eu, aqui com letra maiúscula, esse eu do ser, né, superior, devem compenetrar-se dessa ideia. Lembremos que apenas com o concurso dos sentidos físicos, nenhum de nós será capaz de perceber nada além da matéria grosseira, mas que para tanto é preciso que nos valhamos de algum dos nossos 7 sentidos espirituais, por educação ou exercício, ou por ter nascido já vidente. E se alguém nasce com alguma clarividência ou vidência, se deve, ouvintes, a ter vivenciado essas experiências em vidas anteriores. Todavia, por muita honradez e sinceridade que possua um clarividente, desconhecedor das verdades ocultas, isto é, se não é um adepto, né, um mestre que já obteve a sabedoria perfeita, suas visões na luz astral o induzirão a um falso conceito dos moradores das esferas ocasionalmente vislumbradas, a exemplo do acontecido com Swedenborg e outros clarividentes. Estes 7 sentidos se correspondem com os demais setenários da natureza e de nós mesmos. Cada um de nossos sentidos físicos, 2 dos quais, né, ainda são desconhecidos pela ciência profana, e cada um dos 7 estados de consciência, né? E Blavatsky coloca esses 7 estados de consciência como a vigília, a sonolência, o sono natural, o sono hipnótico, o estado psíquico, o estado superpsíquico e o estado espiritual. Cada um desses 7 estados de consciência se corresponde com um dos 7 planos cósmicos, desenvolve e utiliza um dos 7 sentidos espirituais e relaciona-se diretamente no plano terrestre espiritual com o cósmico e divino centro de força que a engendrou e que é o seu criador direto. Então, ouvintes, Blavatsky nos fala de 7 sentidos, ouvintes, quando normalmente nós estamos acostumados a ouvir dizer que temos 5 sentidos, né?
os 5 sentidos materiais. Mas para o ocultismo, ouvintes, o ser humano tem 7 sentidos. Pois a mente, ouvintes, seria exatamente o 6º sentido, porque é justamente ela que coordena todas as percepções e garante a essas percepções a sua continuidade na forma da memória, e é por isso muitas vezes que nós somos escravos dos nossos sentidos, porque a relação que a mente tem com a emoção faz com que nós constantemente estejamos procurando repetir aquelas coisas prazerosas que nós captamos com os nossos sentidos, e também a nossa consciência acaba evitando, ouvintes, aquilo que nos fere, aquilo que nos causa dor. E praticamente a vida de 90 e tantos % das pessoas se resume a isso, ouvintes: procurar repetir o prazer e procurar fugir da dor. Quando, ouvintes, há ainda um sentido mais elevado, um sentido que tem até um aspecto dual, que é exatamente o sentido da compreensão, o sentido da luz espiritual, que é Budi, que significa luminoso, iluminado. Então, ouvintes, é um 7º sentido que está também envolvido com a vontade espiritual, a vontade átmica, e nós, ouvintes, precisamos desenvolver esses 2 outros sentidos que Madame Blavatsky nos diz são desconhecidos pela ciência. Justamente o próximo passo evolutivo que a humanidade vai dar, que é a 6ª grande civilização, vai acontecer exatamente no campo desse 6º sentido. Nós teremos uma nova humanidade da intuição, como bem colocou no título de um livro, Kurupu Mulaje Jina Rajadasa, o famoso Raja, que esteve no nosso Brasil, que foi realmente uma pessoa que dedicou a sua vida a esses estudos. Então, ouvintes, a nossa prática espiritual tem que nos levar além do estado de vigília, além do sono reparador, do sono que descansa, além daquele sono profundo aonde nós sonhamos. Precisamos, ouvintes, ir até os estados psíquicos ou superpsíquicos e espirituais, que só podem ser alcançados por aquele que pratica, ouvintes, as práticas ascéticas, ou seja, que procura restringir os sentidos e, através da meditação, descobrir exatamente esses estados de consciência alterados. Nós não podemos, ouvintes, ficar presos apenas aqui, nessa percepção tridimensional, até porque a própria psicologia já percebeu, ouvintes, que essa nossa consciência vigílica é apenas 10% do que acontece na nossa mente. A nossa consciência é um turbilhão de manifestações conscientes, ouvintes, das quais nós não percebemos sequer esses 10% que nós chamamos de vigília. E tem muita gente esperta por aí que está justamente se aproveitando disso, pois há, ouvintes, características que nós precisamos ter em mente com relação ao funcionamento do nosso inconsciente. E uma dessas coisas, ouvintes, muito importantes, é que nenhuma informação que entra para dentro da nossa consciência, jamais ela é perdida. Ao contrário da memória do cérebro físico,
que é uma memória seletiva, que vai se especializando, vai deletando umas coisas e guardando outras por mais tempo. O nosso ser espiritual, ouvintes, ele mantém ativas todas as imagens, todos os sons, todas as informações, em qualquer formato que entre pelos nossos 5 sentidos, elas são mantidas ativas e estão lá influenciando, determinando as coisas que nós vamos ou não fazer nas nossas vidas. Daí, ouvintes, que se nós vivermos uma vida despreocupada, né? Infelizmente, consumindo imagens, sons, informações acerca de coisas que são violentas, imagens e sons acerca do que é destrutivo, do que é feio, do que é antiético, ouvintes. Basta abrir as páginas de um jornal, nós vamos ver que poucas são as informações, poucas são as imagens que são positivas e que são exatamente, ouvintes, as coisas boas que entram para dentro da nossa consciência, que podem nos levar até uma vida mais harmônica. Não imaginem que consumindo coisas ruins, que diariamente, ouvintes, quando nós vamos circulando e vamos andando pelas ruas e vendo outdoors, vendo anúncios, propagandas, ao abrir as revistas, jornais, ao assistir TV, ao assistir a um DVD, um Blu-ray, ao ver TV a cabo, não imagine que esse bombardeamento de informações, ouvintes, que isso não vai causar efeito nenhum lá dentro de nós. Infelizmente, ouvintes, pessoas, não todas elas, mas muitas, ouvintes, daquelas que trabalham com publicidade, com marketing, com manipulação realmente da consciência das pessoas, inclusive religiosos, políticos, pessoas que têm ideologias que eles desejam expandir, propagar. Elas colocam, ouvintes, cartazes, outdoors, colocam propaganda na televisão, com imagens, com arquétipos, com símbolos que depois vão ficar funcionando dentro da nossa consciência e nós vamos ter certos comportamentos, porque isso tudo, ouvintes, fica lá nos influenciando. Então, se nós formos realmente viver uma vida de sabedoria, queridos amigos e amigas, nós temos que escolher escrupulosamente aquilo que vai entrar pelas janelas dos nossos sentidos, escolher a arte que nós vamos apreciar, a música que nós vamos ouvir, as notícias também, ouvintes, que nós vamos deixar, ouvintes, que entrem pela nossa consciência, porque não é pelo fato de que existem milhares e milhares de informações, de noticiários, de canais que estão aí ligados 24 horas por dia, de boletins enviados por e-mail, por fax, por TV a cabo, pelo rádio, ouvinte, sabe-se lá mais como. Não é porque eles existem que nós somos obrigados a consumir aquelas imagens e, ouvintes, muitas vezes deprimentes, e que então nós temos que determinar um limite para consumir as notícias, as informações, porque a maior parte delas, ouvintes, tem pouca ou nenhuma relação com o nosso cotidiano. Apesar de nós estarmos vivendo uma aldeia global nos dias de hoje, mas o fato é que nós temos que saber em que ponto da evolução nós estamos e, ouvintes, escolher exatamente o que vai entrar
porque isso, ouvintes, é que vai determinar as forças internas que vão nos impulsionar para frente ou para trás, ouvintes. Infelizmente, se nós poluirmos muito o nosso inconsciente, coisas realmente desagradáveis, tão desagradáveis quanto as informações que entraram para dentro da nossa consciência, podem surgir. Porque o que está, ouvintes, implícito dentro do nosso ser, vai se transformar em coisas explícitas, e as pessoas que não conhecem esse processo chamam essa manifestação, essa projeção dos conteúdos psíquicos interiores da nossa consciência, chamam isso de destino, né? Como se nós estivéssemos predestinados a passar certas coisas. De certa forma, ouvintes, quem determina isso somos nós mesmos, ao permitirmos que informações ruins fiquem atuando dentro do nosso ser. Daí que nós recomendamos, e temos aí na literatura exemplos disso. Por exemplo, um dos Mahatmas recomendou a Geoffrey Hodgson, que já era um alto discípulo, um alto iniciado, que ele lesse pouco noticiário, que ele restringisse o tempo consumindo as informações, por exemplo, dos jornais. A gente sabe que o que vem de jornal, ouvintes, é notícia ruim, pois numa cidade como aqui, essa megalópole que é São Paulo, acontecem aí 20, 30 assassinatos por dia. E se nós fôssemos ficar esmiuçando os detalhes desses crimes, ouvintes, nós ficaríamos realmente muito poluídos com essa informação. Seria mais interessante se fixar nas mais de 1.000 crianças que dão alegria a mais de 1.000 famílias todos os dias, do que ficar se preocupando com a violência urbana, que, ouvintes, é uma manifestação da frustração que os indivíduos têm na nossa sociedade, que é muito materialista, está cada vez mais focada nos objetos, deixando de lado a vida real, que é a vida moral, a vida espiritual do nosso ser. Então, ouvintes, o tempo está passando, como sempre, muito rápido. Chegamos já ao meio do nosso programa. Vamos já para o segundo bloco, mas antes disso, enquanto eu molho um pouco aqui a minha garganta, vocês vão ficar com aquele famoso convite da Levir. Estamos aguardando a presença de vocês como associados da Levir para que o nosso programa, a nossa rádio, as nossas iniciativas tenham condições, ouvintes, materiais de permanecer no ar e, quem sabe, até expandir a sua influência. Vamos ao intervalinho e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM, bom gosto e harmonia. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação.
Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre com vocês, ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM, de segunda-feira às 9 da noite, sempre que possível ao vivo, e sempre também colocamos os nossos programas nas páginas da Loja Esotérica Virtual, a Levir, desde o ano de 1996 no ar, na internet, tendo transmitido mais de 2 milhões de palestras, conferências, programas. Muita gente tem frequentado as nossas páginas, cujo acesso às palestras, ouvintes, é gratuito. Não precisa de cadastro, não precisa de nada. Nós só pedimos àqueles que gostam realmente do nosso trabalho, que sentem no seu coração a importância de manter esse trabalho no ar, que nos ajudem a abater, ouvintes, os muitos custos que envolvem as transmissões, como por exemplo aqui a rádio, que tem que ter realmente servidores de internet aqui no Brasil, nos Estados Unidos, agora temos até um no Canadá, tudo isso para suportar simultaneamente todos os ouvintes, né? Em média, nós temos aqui picos de audiência com cerca de 200 ouvintes, e aqui à noite um pouco menos, mas sempre cerca de 100, 120, 130 pessoas estão sempre ao vivo captando o nosso programa, e agradecemos muitíssimo aos associados da Levir, que com suas semestralidades nos favorecem com o seu patrocínio, e estamos há tantos anos no ar devido a esse esquema, ouvintes, que retroalimenta a possibilidade de nós
transmitirmos todo esse material para os buscadores da verdade na internet. Então, ouvintes, retornamos então aqui aos temas do livro A Doutrina Teosófica, temas esses que foram expostos por Madame Blavatsky em A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Ela vai nos falar um pouquinho agora e vamos ter que comentar bastante aqui, pois as frases são curtas, mas o conteúdo do que está aqui é muito profundo. Ela vai falar um pouquinho sobre o corpo astral e a aura. E ela diz o seguinte: falando estritamente em sentido esotérico, metafísica e filosoficamente, o homem é constituído por 4 princípios básicos e 3 aspectos. Os ensinamentos semi-esotéricos os reúnem em 7 princípios para facilitar a sua compreensão. Daqui a pouco eu vou justamente falar a esse respeito. E diz mais: o ovo áurico é composto por curvas semelhantes e análogas às formadas pela areia colocada em um disco vibrante, né? Esse nome ovo áurico realmente é usado, ouvintes, pois a aura humana envolve cada indivíduo da nossa humanidade como se fosse um verdadeiro ovo de energia brilhante. Tem realmente esse formato. Blavatsky diz mais: a criança tem um ovo áurico muito pequeno, de cor branca, quase puro. A aura humana tem 7 camadas, como aquelas do espaço cósmico e nossa pele física. A aura é aquilo que, segundo o nosso estado puro ou impuro, físico e mental, nos abre a vista de outros mundos, ou nos-la fecha hermeticamente, deixando-nos tão somente aquele mundo de matéria densa onde nós estamos. O homem atual é uma neblina de cor violeta pálida dentro de um círculo ovoide azulado, sobre o qual se irradiam incessantes vibrações das cores do espectro, predominando a cor correspondente ao princípio mais ativo de cada personalidade no momento em que se efetua a observação clarividente. Essas frases, ouvintes, de Blavatsky realmente são curtas, mas têm uma sabedoria muito profunda inclusa. Porque, ouvintes, muito desse conhecimento chamado esotérico, desse conhecimento teosófico, espiritual, acontece porque há pessoas, ouvintes, que no decurso da sua evolução atingem o estado de um poder profundo que está latente em cada ser humano, que é o poder da clarividência. Esse poder, ouvintes, não é o único. Existem outros poderes latentes no ser humano. O poder de clareaudiência, que é de ouvir os seres dos outros planos. Há poderes que, por exemplo, são descritos nos tratados de yoga. São muitos poderes, mas a clarividência é realmente o que constata muito fortemente. Há centenas e centenas de milhares de clarividentes já na humanidade nos dias de hoje, e conforme a 6ª grande civilização, a 6ª grande raça se aproximar, mais e mais pessoas vão nascer com esse dom natural, porque ao longo de muitas vidas essas pessoas fizeram certos esforços para terem esse poder. E, ouvintes, cada um de nós, se assim o desejar, pode desenvolver a sua clarividência, desde que o faça realmente acompanhada, esse processo ser acompanhado por um mestre, por um clarividente que assim o seja,
E aliás, né, é um fato, ouvintes, que realmente para se ter uma plena clarividência é preciso conviver com outra pessoa que também seja clarividente. Porque como todo poder, nós vamos extrair da aura daquele indivíduo os átomos que estão mais ativos e que dão essa clarividência para o principiante, né? O aprendiz extrai, né, do mestre os átomos junto com os seus estudos, com o seu esforço. Isso leva a ter ele também esse poder. Então, assim como a criança se desenvolve a partir da matéria da mãe, tanto física como emocionalmente, o desenvolvimento da clarividência depende não só dos esforços internos, de autoobservação, de elevação da energia dos chakras, que leva o indivíduo finalmente, né, a ter a percepção de outros planos. Em um determinado programa, muito tempo atrás, aqui do Lux Esotérica, eu relatei exatamente a primeira experiência que eu tive com clarividência, que foi já nos primeiros anos que eu comecei a praticar o yoga. E no yoga, ouvintes, existe um treinamento que é chamado o pranayama, que são exercícios respiratórios. E sabendo que se essa energia que é inalada e entra no nosso corpo, regulada pela respiração, que é o prana, que é uma das 3 grandes energias que emanam do Sol, né? Através da respiração, uma respiração mais profunda, completa, e também com a retenção dessa energia pelos processos energéticos que estão envolvidos nesse processo, você pode abrir os centros energéticos, ou os chamados chakras. E eu fiz uma série de exercícios, né, naquela época ainda sem o acompanhamento de um mestre, e o que eu colhi, ouvintes, foi exatamente começar a enxergar essa aura que Blavatsky chama de cor violeta pálida, né, que envolve todos os seres humanos. Na verdade é o duplo etérico, aquela energia também chamada de aura da saúde, né? E comecei a ver, não de outra pessoa, mas comecei a ver o meu próprio duplo etérico. E pude constatar que aquilo realmente era uma verdade, mas ninguém em nenhum livro estava escrito de que se você faz esse exercício excitando o chakra para que ele tenha clarividência, que ele vai ficar ativo por uma quantidade de horas, ouvintes. Então, inadvertidamente, eu fiz essa série de respirações do pranayama no período noturno, né? E pouco tempo depois de ter tido aquelas visões da minha própria aura, eu fui repousar, fui dormir, e ao fechar os olhos pude constatar que aquela clarividência etérica continuava, né? Inclusive fiquei até um tanto preocupado, né? Como é que eu ia fazer para dormir com aquelas luzes todas acesas na minha cabeça, né? Pois aquela percepção não diminuía, né? E realmente levou algumas horas para que aquele efeito passasse. Então, desde então, eu nunca mais fiz esse tipo de exercício, porque ele desperta os chakras, né? Então, é a clarividência não dos princípios superiores, mas sim dos princípios inferiores, como bem adverte Madame Blavatsky lá em A Voz do Silêncio, que realmente existem os siddhis inferiores, e todo o poder de consciência que vem dos chakras realmente pertence ao nosso ser mortal, né?
E então, ouvintes, esse não é um poder da nossa alma. Existe uma clarividência muito mais profunda e que só acontece se o indivíduo for fundo realmente nas práticas do yoga, se praticar a concentração, a meditação e a contemplação e atingir, ouvintes, o êxtase. Aí, ouvintes, a compreensão vai aumentar e a mente do indivíduo, não os chakras etéricos, a mente do indivíduo pode começar a enxergar os outros planos de existência. E essa é um tipo, ouvintes, de clarividência que vai realmente permanecer de uma encarnação para outra. E foi exatamente o caso de Madame Blavatsky, que já desde tenra idade tinha essas percepções, mas que só veio realmente a ser dominada quando ela conheceu pessoalmente um dos Mahatmas, que a treinou e inclusive elucidou, esclareceu para ela certos processos que ela achava que eram um processo mediúnico, que ela recebia, né? Ela achava que, e todos à sua volta achavam que ela recebia no seu corpo espíritos de pessoas diferentes, quando na verdade eram informações que vinham do seu próprio eu superior, que para todos os efeitos, ouvintes, é para nós aqui na Terra como se fosse outra pessoa, inclusive uma pessoa muito mais sábia, muito mais experiente, que tem poderes de investigação fantásticos, e isso, ouvintes, é confundido como se a pessoa recebesse o contato com outro indivíduo, quando na verdade é uma dimensão profunda do nosso ser, que nós precisamos, quem avança no caminho precisa se acostumar com a presença no cérebro, no corpo, de uma consciência muito mais esclarecida, que é aquela da nossa própria aura, né? E alma, que estão ativas no nosso ser, né? Então, a divisão aqui que Blavatsky coloca, ela não fala, mas o primeiro aspecto, né, que é denominado nas obras de Blavatsky é o chamado Shitula Sharira, ou seja, o corpo físico, o corpo material, ouvintes, que não é, ouvintes, um princípio espiritual. Nós temos que entender isso muito claramente, pois muitas pessoas tendem realmente a endeusar o corpo material e inclusive imaginar que são práticas físicas, são certas restrições físicas ou certos exercícios físicos que vão levar a pessoa a se espiritualizar. E se fosse fácil assim, ouvintes, milhares, quiçá milhões de yogis, principalmente hindus, e muitos atletas que dominam o seu corpo físico aqui no Ocidente, já seriam pessoas iluminadas espiritualmente, se fazer coisas com o corpo levassem diretamente à espiritualidade. O corpo é uma base, ouvintes, que deve ser mantida saudável, limpa, de uma forma ética, de uma forma correta, um viver correto, para que sobre o corpo possa se fixar realmente a realidade espiritual. Mas nós não devemos ter expectativas e ter a ilusão de que adotando uma alimentação assim ou assado, ou se restringindo do corpo de alimento, ou de sexo, ou de drogas, ou de certas substâncias, ou fazendo uso de certas substâncias, ou do excesso de certas práticas, ou da ausência de certas práticas, que isso levaria a pessoa a
iluminação. É impossível, ouvintes, fazer qualquer coisa espiritual exclusivamente com o corpo. Então, por isso que o Shitula Sharira, o corpo material, não é realmente nem princípio espiritual. Acima do corpo, ouvintes, existe o princípio prânico, que é, ouvintes, aquilo que dá realmente vida, que liga o corpo material com os corpos invisíveis. Se não fosse o prana, o alento vital, né, não haveria esse contato. E justamente a medicina chinesa, ela trabalha com a sua acupuntura, com a sua massagem, o fluxo dessa energia prânica sobre o corpo material. E isso, ouvintes, é que garante que haja a vida divina possa se manifestar no corpo. E acima desse princípio, ouvintes, existe o chamado Linga Sharira, ou seja, a forma astral que precede a formação do corpo físico e que se mistura muito com o princípio prânico, com o alento vital. E é assim, ouvintes, que o que realmente domina o nosso corpo material são as emoções. Nós devemos ter uma consciência muito nítida, muito clara disso, e purificar as nossas emoções para, ouvintes, aí sim atingir estágios realmente de santidade. Quando Jesus e outros sábios fazem recomendações, quando, por exemplo, se diz que se alguém o golpear em uma face, que a reação do indivíduo deve ser dar a outra face para aquele indivíduo. Muitas pessoas não entendem que para o indivíduo fazer isso realmente sem guardar remorso, sem ficar vermelho de ódio, verde de realmente de uma reação alérgica, ouvintes, a essa agressão, o indivíduo deveria ter um corpo astral, as suas emoções, os seus sentimentos muito, muito puros, para que não houvesse no indivíduo realmente nenhuma reação negativa. Porque, ouvintes, para o indivíduo que é purificado, não só física, mas principalmente purificado emocionalmente e mentalmente, nenhuma agressão exterior jamais o pode atingir. O indivíduo não vai reagir de forma agressiva. Isso eu posso até mencionar aos nossos queridos amigos e amigas ouvintes. Já passei por experiências do tipo, dando conferências, lá pelas tantas levanta alguém que realmente diz que está a fim de te agredir, que está nervoso, que está descontrolado e parte para cima de você. E quando, ouvintes, você tem no seu centro espiritual, né, a ausência dessas formas, pensamento, dessas energias, o único sentimento que brota no seu interior não é de retrucar aquela violência, não é de bater de volta naquele indivíduo, mas sim você sente pena, você sente compaixão, você não entende como é que a pessoa pode ficar numa situação como aquela, ainda mais durante uma conferência ou um evento, ou até na sua vida cotidiana. Então, o princípio superior, ouvintes, a nossa parte astral é aquilo que é chamado Kama, né? É humanas, ou seja, humanas que tem a sua divisão em inferior e superior. A inferior, Blavatsky chama
de a alma animal, né? O reflexo de algo muito mais elevado, que é Buddhi, e também é o reflexo da própria mente superior ou abstrata, que é o Manas superior, que Blavatsky chama de inteligência, a capacidade de raciocínio, de intelecção, é, ouvintes, o Manas superior. E o Manas superior, o Buddhi, que é, ouvintes, exatamente o grande objetivo de todos os ocultistas, é fazer essa passagem entre o Manas inferior e o Manas superior, entre o inferior e o superior, porque exatamente aí existe um abismo, né? Os corpos inferiores, né? O físico, o etérico, o astral e o mental inferior, são corpos mortais, né? São a nossa personalidade. Eles são refeitos a cada encarnação. Enquanto que o Manas abstrato, o búdico e o átmico, eles são imortais, ouvintes. Eles perdurarão por todo o percurso da evolução humana. Então eles serão sempre os mesmos, estarão sempre crescendo em sabedoria, em experiência. O Manas superior, principalmente, vai acumulando as melhores características, todas as características inegoístas, cósmicas, o amor, a beleza, a compreensão que o indivíduo for desenvolvendo a cada vida serão armazenadas no nosso Manas superior. E ficará até as últimas encarnações aguardando para entrar em funcionamento os princípios superiores do ser humano. O plano búdico, ou poderíamos chamá-lo também de crístico, que deverá conformar ainda um corpo que é chamado na tradição cristã de o corpo de glória, né? Que é um corpo que será conformado por uma energia que pouquíssimas pessoas no planeta têm ativa, que é a luz da compreensão espiritual, da intuição, até que essa energia forme, ouvintes, um ovoide ao redor da pessoa, vai demorar muito tempo, e é por isso que é muito importante estar próximo a pessoas altamente evoluídas espiritualmente, em locais altamente magnetizados, porque ali haverá energia para nós mesmos formarmos o nosso corpo búdico, que nós ainda não o temos, nós ainda vamos desenvolvê-lo. E o que dizer então, ouvintes, do átmico, também chamado antigamente na literatura teosófica de nirvânico, né? Nirvana, que seria a plena consciência da vontade espiritual, aquele princípio que está abaixo apenas da nossa chispa divina que o emanou. Os mestres que têm já o seu corpo áurico, átmico desenvolvido, são realmente pessoas tão eletrizantes, tão cativantes, pessoas com tanto carisma, ouvintes, que eles dificilmente poderiam conviver no meio das multidões da humanidade, porque eles provocariam com essa profunda energia o despertar de tudo que as pessoas tivessem, tanto as coisas boas quanto as ruins. É como um adubo, né, que pode ser jogado numa propriedade. Se o terreno não estiver limpo, não estiver purificado, com adubo as ervas daninhas crescerão tanto quanto as plantas que deveriam crescer para dar frutos. Então os mestres ouvintes têm muita restrição de conviver tanto no plano físico
quanto nos mundos espirituais, porque quando nós dormimos e nós saímos no mundo astral, se nós desejamos ter contato com os mestres, com os seus discípulos, nós nos deslocamos até os locais aonde eles estão, mas mesmo, ouvintes, no astral, no mental, os mestres restringem o contato de principiantes, de aprendizes com as suas auras, porque nós ainda não somos seres puros, né? Longe disso. Então até se recomenda, e justamente Ika Taimni, um grande teósofo, ele escreveu muitos livros sobre o yoga, sobre meditação e a vida interna. Ele recomendou inclusive que se nós realmente quisermos fazer um processo de despertar espiritual, que nós não deveríamos afastar inclusive o auxílio de uma investigação, de um tratamento psicoterápico, para nós identificarmos eventualmente fobias, traumas, processos, ouvintes, patológicos da nossa consciência, que podem vir a ser excitados, que podem vir a ser evidenciados durante a vida oculta do indivíduo. Então o autoconhecimento, ouvintes, pode necessitar, não devemos prescindir da ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, e aqueles que caminham sozinhos têm realmente mais dificuldades, e nós recomendamos a todos os ouvintes que façam todo esse processo de uma forma muito gradual, muito tranquila, e sempre, ouvintes, considerando que o mundo espiritual, o nosso inconsciente, é muito maior, muito mais ativo do que os nossos sentidos estão percebendo. E estudar a respeito disso vai nos conscientizando e vai nos aproximando mais de uma vida cada vez mais integrada com todos esses princípios. Mas, como sempre, ouvintes, temos que parar por aqui. Está terminando mais um programa Lux Esotérica. Com muita felicidade estamos aqui a serviço da espiritualidade de vocês. Vamos convidá-los para encerrarmos os estudos dessa noite com as palavras do mantra do ser interno, procurando sintonizar uma vez mais a nossa frequência interior, visualizando a chispa divina nos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido profundo das palavras desse mantra, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que a chispa divina, a verdadeira luz esotérica, brilhe nos corações de todos vocês cada vez mais intensamente, enquanto vocês evoluírem em autoconhecimento, em autopercepção. É para isso, para nos relembrar dessa realidade que existe aqui, esse pequeno e humilde programa, que se encerra na edição dessa noite, desejando a todos um ótimo fim de dia, um ótimo descanso para todos vocês, muita leitura, muita reflexão, ouvintes, recomendamos a todos,
deixaremos vocês agora com a musicalidade em 5 canais de áudio aqui da Esotérica FM. E de Osmar de Carvalho segue aquele virtual, mas é verdadeiro, ouvintes. É um caloroso, um fraternal, um irradiante abraço para todos vocês. Nos despedimos aqui. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.